Portanto, é tarde, eu sei, mas temos aqui a nossa análise ao vitória do Sporting, meus amigos, em casa contra o Moreirense por 3-0. O Sporting voltou a alinhar com Virgínia na baliza, Debassa regressou aos centros da defesa, Inácio, Coxo, Morten, Trincão, Kenda, Soares, Pedro, Mangas e Vagiani. Deixa-me esquecer de apresentar o nome dele. A linha defensiva do Moreirense apresentou-se mais ou menos na mesma linha defensiva usual que tem tido. A linha defensiva não, o 11, com a estreia de André Ferreira na baliza, atenção, com a estreia de André Ferreira, e foram usar, digamos, o meio campo base, por assim dizer, Kiko Bondoso, Alanzinho, Schettine, Tegia, Stepanovic, Pinto, Kiko, Marcelo, Gabriel Batista, jogador muito interessante, Vasco Souza, que dispensa apresentações. O Sporting, que sobretudo esta primeira parte destaca-se, este jogo destaca-se sobretudo, porquê? Pela facilidade que o Sporting teve em falhar golos. Soares, Trincão, Kenda, subidas de Vagianides. O Sporting, para mim, eu não gostei de uma coisa, vou já começar aqui por isso, que é a questão do meio campo. E o que é que eu quero dizer com isto? A meu ver, o Sporting, apesar de ter sido extremamente prodular, a primeira grande oportunidade de gol é um passe de Bast nesta zona assim, este passe assim, ok? Excelente passe de Bast para Soares, que o André Ferreira sai muito rápido e Soares não consegue marcar, mas sobretudo o Sporting, que conseguia condicionar, o Sporting pressionava o homem a saída de bola, do Moreirense. O Moreirense muitas vezes começou a esticar de forma mais direta o seu jogo, ok? Começou a esticar de forma mais direta o seu jogo, o Sporting pressionava o homem e o Sporting rapidamente conseguia recuperar a bola. Começou a obrigar o Moreirense a bater muito mais jogo direto e o Sporting conseguiu algumas vezes, sobretudo na primeira parte, conseguir pressionar e condicionar bem a equipa do Moreirense. Se bem que o Moreirense teve qualidade para ter uma outra saída interessante e onde eu continuo a achar que o Sporting, pressionando assim ao homem, tem alguma dificuldade. Tu podes pressionar ao homem um bocadinho mais do que faz o Porto, mas tens de ser altamente intenso nos duelos e mesmo que o adversário rode, tu tens que impedir que ele consiga receber, tens que impedir que ele consiga rodar e tens de ser uma equipa super pressionante nesses diversos fatores e sobretudo se a tua primeira linha de ataque está a pressionar aqui, a tua linha média tem que estar aqui, a tua linha defensiva tem que estar logo aqui. Não pode haver demasiado espaçamento entre as ditas linhas. E o Sporting algumas vezes permitiu isso, não tanto na primeira parte, mas mais no início da segunda. O Sporting foi, sobretudo, conseguindo condicionar bem o Moreirense. Com bola, o Sporting estava a conseguir ter aqui uma manobra ofensiva muito interessante, sobretudo aqui no corredor direito, entre Kenda com uma grande facilidade de ir num para um contra o lateral do Moreirense, e Vagianides muito bem, quer nos overlaps, quer a receber bola mais aberta quando o Kenda estava mais dentro, e aí num para um e a criar desequilíbrios, muito bem nessa tomada de decisão, só que o Sporting pecou aonde? O Sporting foi acumulando ocasiões de golo. A primeira, passe da base para Soares. A segunda ocasião foi recuperação de bola alta do Sporting. Pote isola Soares, contorna o guarda-redes, remata Gabriel Batista, bom central, corta em cima da linha. A terceira, saída de bola de Moreirense e Soares muito rápido a pressionar Marcelo, ganha a bola, finta o guarda-redes, manda ao poste. Há um outro lance de Kenda, excelente movimento aqui, ofensivo por parte do Sporting com a subida de Pote. O Mangas faz o overlap por dentro e o Sporting foi acumulando e acumulando ocasiões falhadas de golos de forma gritante, de forma mesmo gritante. E o Sporting foi falhando e sobretudo eu não me gostei uma coisa do meio campo do Sporting. Os melhores índices que o Sporting teve na primeira parte, no que era a ligação Trincão, Soares e Pote, por exemplo, começavam quando Coxo estava mais à frente a receber essa bola. Coxo muitas vezes estava a jogar assim, a 6, e Morten uns metros mais à frente. Sinceramente, não gosto. Porquê? Morten fica mais desconfortável quando está nesta posição mais intermédia, quase como um 8 e não como um 6. É certo que o Coxo recebe o jogo de frente, tem uma capacidade de depois variar o flanco de jogar a bola com uma grande facilidade nesse aspecto, mas o Coxo ainda não lê o jogo como lê o Morita 2 momentos à frente. Ainda não temos esse Coxo com essa capacidade. E o Coxo, quando sobra mais uns metros e temos o Morten mais atrás, naquilo que ele é bom, a receber também o jogo de frente e um Coxo mais entre linhas, a conseguir ter a capacidade de ligar com um Pote, com um Trincão, ganhamos outro tipo de jogador. E outra coisa, Coxo também ganha aqui mais no que é a reação ao momento da perda de bola. Coxo consegue encostar mais do que quando é o Coxo quase quando está aqui 6, porque perde-se muito mais e é muito mais macio do que o Morten, e muitas vezes o Morten aqui fica um bocadinho na terra de ninguém onde fechar se o espaço o homem, e não gosto dessa questão do meio campo do Sporting. Mangas conseguiu dar alguma verticalidade ao corredor esquerdo do Sporting na primeira parte, mas pecou muito na decisão.
O Mangas não vai ter um para um, o Mangas não vai ter a capacidade que o Maxi tem de jogo interior, mas o Mangas consegue oferecer muito bem esta verticalidade no corredor esquerdo do Sporting, esta capacidade de chegar ao último terço. Foi chegando, mete lá uma excelente bola para aqui, mas que ainda não corresponde ao segundo poste, mete um cruzamento atrasado, que ele podia ter novamente tentado um cruzamento mais vertical, mais paralelo à área, aliás, desculpem. Não tentou um cruzamento atrasado, depois faz um cruzamento, um autêntico balão. Ficou sempre um bocadinho na tomada de decisão, acaba por ser amarelado. E o Sporting, que vai para uma primeira parte que podia rapidamente ter ido para o intervalo a vencer com grande facilidade. Outra coisa que eu não gostei também, antes de terminarmos aqui a análise da primeira parte, a facilidade com que o Moreirense numa outra vez saiu, o tal espaçamento entre a linha ofensiva, a linha média e a linha defensiva, no que é o encurtar do bloco, de fazer um bloco coeso, para ter essa pressão de forma mais coesa no momento de pressão da bola, porque o Sporting pressiona a campo todo, ok? O Sporting faz uma pressão a campo todo. E pecaram um bocadinho nesse formato. Não gostei também aqui no outro pormenor que foi a dificuldade, sobretudo do Debast, em encostar no Schettini muitas vezes no jogo. O Bundarense muitas vezes tentava sair, forçando um bocadinho o jogo mais direto para Schettini. O Debast tem que encostar muito mais. O Debast tem que ser muito mais intenso nos duelos. Houve uma outra saída do Debast, que o Schettini, que a bola entra no Schettini e o Debast está demasiado longe. Quando encorta, já o Schettini tabulou com um colega. Muitas vezes não deram em nada pelo excelente trabalho de morte, ou de Vagianidis, que muitas vezes teve que lidar aqui com as subidas do Kiko Bondoso a aparecer aqui, o Vasco algo a descair, o Alanzinho também, o próprio o Tegia, é o, como é que ele se chama? O César Tega, esqueci o nome dele, muitas vezes está a aparecer no corredor. Vagianidis muito competente defensivamente, para mim foi um dos melhores jogadores do Sporting neste jogo. E o Debate essa tal questão. E no início da segunda parte, isso voltou a acontecer. Temos um Sporting que não entrou tão acutilante, tão bem a pressionar como na primeira parte. Temos o Moreirense também reastou e teve uma saída mais limpa com bola, apesar da pressão do Sporting. E o Schettini muitas vezes a servir como elemento de ligação, quando é basta dar demasiado espaço ao Sporting, ou ao jogador neste caso, nessa questão de aguentar e libertar. Perdeu muitos duelos o Schettini nessa perspectiva. Acho que o Devas tem que evoluir imenso nessa questão de duelos. Porque depois há aqui essa questão que é: o Sporting até pode estar a condicionar bem e o Moreirense com qualidade de sair. Isto não pode acontecer, porque se isto estiver a acontecer bem e houver este espaço, nós vamos ter um debate a não chegar tarde, o que vai permitir que este médio se solte mais aqui mais por exemplo, porque há sempre uma superioridade, né, em relação ao meio campo do Sporting, é um 3-2. Este vai permitir que este jogador receba, este médio que possa ter feito o passe solto de coxo, e depois é toda uma transição defensiva que pode ficar em causa e o Sporting está bem no ponto de vista defensivo. O Debate deixou muitas vezes espaço, sobretudo naquele início de segunda parte, para na questão do Schettini conseguir receber à vontade. O próprio avançado que entrou, o Maranhão, também ganhou alguns lances ao Debate que não pode ganhar nesse sentido, até duelos aéreos também. O próprio Coxo, que terminou até bem a primeira parte no que era o jogo sem bola, estava algo perdido outra vez com bola e sem bola também, apesar do Sporting e do Rui Borges ter invertido, a meu ver, com sentido, os dois do meio campo. Tínhamos o Morten na posição 6 e o Coxo uns metros mais à frente, mas o jogo do Sporting muda quando tiramos Coxo, metemos Morita, e aqui o jogo muda de figura. Apesar do Morita não ter entrado muito bem no jogo, falhou alguns passos que não são típico dele, mas o Morita sobretudo veio trazer o que é o jogo do Sporting. Uma capacidade de ocupação de espaço e leitura de jogo fundamental e essencial ao que era o jogo do Sporting sem bola. Mesmo com bola teve essa leitura também, trouxe isso ao jogo do Sporting também, essa capacidade, mesmo falhando alguns passos, mas de entender onde os jogadores estavam a posicionar e veio dar um total equilíbrio ao meio campo do Sporting. Ajudou imenso quando Morita passou para o corredor esquerdo, temos um pote super por dentro, Maxi super aberto a se receber no corredor variedíssimas vezes, com alguma à vontade. Temos Maxi a receber aqui no corredor, a ter pela frente e ter a capacidade de ultrapassar. Faz um excelente lance em que Soares recebe aqui, Maxi faz aqui o underlap, porque é um bocado no movimento interior, e depois peca na finalização. Mas Morita veio dar esse equilíbrio ao meio campo do Sport, essa capacidade, mesmo sem bola. O Sport, no período em que começa a asfixiar novamente o Moreirense, o Moreirense recuperava a bola, muitas vezes era o Morita que só com o posicionamento condicionava a saída de bola do Moreirense e conseguia com isso o Sporting voltar a galvanizar outra vez. Nota para Trincão, que não acho que tenha feito um jogo por aí além, mas é o Trincão, tem imensa qualidade. Ganha o penalti, claro que há uma pequena estupidez do jogador do Moreirense que entrou, mas é importante a forma como ganha o penalti e o Sporting desbloqueia só a partir do lance de grande penalidade. O Sporting fartou-se falhar golos até então,
Soares, a meu ver, muito bem, é ele que marca, e muito bem. Sporting conseguiu criar novamente ocasiões para o 2-0, teve oportunidades para isso, criou ocasiões para realmente poder ter feito 2-0. Novamente esbarrou no André Ferreira, que fez uma grande exibição. Não fosse pelo André Ferreira, talvez o Moreirense não merecesse perder 3-0 pelo guarda-redes. Voltou-se a ganhar um penalti, Trincão novamente no desequilíbrio, mas novamente não gostei que tenha sido o Pota a bater. Eu vou ser muito sincero, para mim tinha batido o Fotis. É uma questão de gestão, não de pensar no próprio ego e no estatuto, mas sim pensar no coletivo. Fotis, nós todos sabemos que vem de um ano muito complicado na Grécia, teve depressão, passou por algumas coisas complicadas no Panathinaikos, mesmo sendo lá o capitão e nunca tendo vendido, nunca tendo forçado a sua saída, e quase foi maltratado por isso, porque parece que tinha perdido uma oportunidade de sair no momento certo. E tínhamos um Fotis apressado de confiança, e deveria ter sido o Fotis a marcar a grande penalidade, não o Pote. Sou totalmente contra isso. Isto não é nada contra o Pote, é mesmo uma questão aqui em relação ao Fotis. Felizmente, Alisson entrou muito bem na saída de Pote. E entrou. O Alisson pode ser um jogador interessante nessa vertente de termos um jogador que, quando tem espaço, e isso é isso que nós estamos a ver, porque o Sport tem a bola no Inácio, Morita, portanto, nós estávamos mais ou menos assim. Isto era o posicionamento da equipa do Moreirense, mas aqui onde eles se perdem, já não havia Soares, já era Fotis, neste caso, e é aqui onde a equipa do neste caso saiu o Trincão para ter entrado o Simões. Pouco interessa, o Simões para mim devia ter entrado bem mais cedo, e é aqui onde a equipa onde o Sporting pode ganhar algo com o Alisson, que é onde a facilidade com que o Sporting atrai, certo? Maxi Maxi convida a esta mesma atração. Moreirense está a pressionar alto. Sporting, Maxi, a bola entra em Morita com alguma vontade, estava algo descoberto no corredor, certo? E depois a inteligência de nós termos aqui a capacidade do Alisson, a linha defensiva do Moreirense bem subida, e o Alisson recebe muito bem aqui no espaço. Morita lê muito bem o Alisson a atacar, estar bem aberta, recebe a bola na frente, ganha toda esta frente, e depois a inteligência que o Fotis teve de ganhar a frente, um movimento super agressivo. O Fotis felizmente fez o gol que tanto poderá ser importante nessa questão da confiança. Em termos táticos, o Sporting mais ou menos condicionou e bem tudo o que era ou tudo o que poderia fazer o Moreirense no jogo, sobretudo à exceção daqueles primeiros 5, 10 minutos da primeira parte, da segunda parte, chuva. O Sporting soube condicionar em campo os pontos fortes do Moreirense, apesar do Moreirense ter tido ali uma outra qualidade com saídas, mas o Sporting poderia ter tido uma vitória que acaba por ser confortável, mas poderia ter sido confortável mais cedo. Novamente, a questão tática do coxo invertido com o Morten, eu acho que não faz sentido. Novamente, a questão do momento sem bola pode sofrer muito na questão de ter que acompanhar no corredor, quer fosse o Dinis Pinto, quer fosse o Tega, a espaços que quando ele estava neste corredor, na componente defensiva, o que originava que o Coxo fosse para o corredor esquerdo, mas havia sempre muito facilitismo mesmo do Coxo em cortar o espaço no corredor esquerdo, do Pote a correr para trás também. O Sport continua com esse problema do momento sem bola. Alguns momentos, não tanto na primeira parte, mas alguns momentos na segunda, houve demasiado distanciamento entre o bloco do Sporting, entre as linhas, o que permitiu que o Moreirense saísse, mas depois a linha defensiva do Sporting conseguiu resolver o problema. O Sporting vai ter que resolver esse problema do espaçamento. Se o Sporting pressiona, como eu vos exemplifiquei aqui, ao homem, terá que ser uma pressão e uma capacidade de pressão mais coesa, ou seja, se é para pressionar ao homem, tens que morder muito mais em cima, tens de ter uma capacidade física de ir muito mais para cima e de todo o bloco subir como um todo, para não haver o dito espaçamento. Pequenos apontamentos, o Pote a falhar nos acompanhamentos, essa questão do Coxo e do Morte estarem trocados, que depois há essa mudança na segunda parte, o Coxo mesmo assim deixar muito espaço no momento da pressão, o Coxo falhava muito, chegava sempre muito tarde na pressão, com isso deixou de acontecer com o Morita, como eu aqui disse. De Basta não pode perder duelos, não pode deixar o avançado de receber tantas vezes à vontade neste contexto. Isto é um avançado com todo respeito ao Moreirense, imagine isto no contexto de Liga dos Campeões. Destaques positivos: a Virgínia, novamente mais um jogo seguro, Vaianidis muito bem no corredor ofensivamente e defensivamente. Na segunda parte não tantas vezes solicitado, que o Sporting pôs o Vaianidis a sair um bocadinho a linha 3 com o Inácio de Basta e Vaianidis projetando muito mais o Maxi no corredor. Dá quase a ideia que quando está um Maxi em campo, o Vaianidis fica um bocadinho mais preso em certos momentos, apesar dele ter continuado a subir, que ainda fez um bom jogo, mas foi decrescendo um bocadinho com o passar do tempo. Trincão importante na forma como sofre os penaltis e nesses desequilíbrios que cria, mas voltou a pecar um bocadinho naquela questão de demasiado lenta a soltar a bola. Morten fez um jogo mais competente, excelente entrada decisiva também de Morita, Fotis importante pelo golo,
Suárez foi demasiado perdulário. O Suárez não pode falhar o que falhou na primeira parte. Sobretudo aqueles dois lances de papel de química em que tira o guarda-redes da frente. Ele tem que ser mais eficaz na finalização. Acho que é uma questão de confiança, sinceramente. Maxi também muito importante na forma como entrou. A questão do penalti já vos expliquei. Boa vitória. Venha daí o Estoril na próximo sábado. E já sabem onde é que podem me encontrar a falar do jogo novamente no dia de amanhã.